Bom dia para vocês. Eu achei que não ia dar ninguém aqui hoje de manhã, viu, com esse frio e tal, mas a galera tá animada. Muito bom, gente. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na carta de 1 Pedro, especificamente no capítulo 2, está lá no finalzinho dos últimos livros da Bíblia. Sobre o que nós vamos falar hoje? O desafio de entendermos o nosso papel dentro daquilo que é o todo de Deus, aquilo que é o desejo de Deus para a vida da igreja, aquilo que é o desejo de Deus para o seu reino. Alguns tipos de percepções na vida da igreja que são formadas por vícios, são formadas por entendimentos incorretos acerca daquilo que Deus deseja na nossa vida. Você quer ver uma coisa curiosa? Quando a gente fabricou esse púlpito, esse gasofilácio, o Marcelão agora fez aquela correria com aqueles pedestais ali, plataformas para colocar a câmera, né? Algumas pessoas chegam em você, aí chega lá no Marcelão e fala assim: Marcelão, você que resolveu esse problema? E aí ele, sim. Aí a pessoa fala: nossa, você é parecido demais com Jesus, porque Jesus também mexia com madeira, né? E isso é um equívoco. Por que isso é um equívoco? Não o parecer com Jesus, o falar que Jesus mexia com madeira na ótica de produzir móveis. Por que isso é um equívoco? Porque em toda a Escritura, embora a gente tenha esse lastro histórico que aponta para o fato de que José, pai de Jesus, era carpinteiro, carpinteiro não fabrica móveis. Carpinteiro fabrica prédios. Tem uma diferença imensa entre uma coisa e outra. Ambos trabalham com madeira. Mas o propósito de um móvel é completamente diferente do propósito de uma estrutura de casa. E são essas percepções equivocadas que vão contaminando a nossa relação com a vida da igreja, a ponto de que daqui um pouco a gente começa a achar que nós estamos aqui para sermos móveis que existem na casa de Deus, que nós somos objetos que foram colocados para ornamentar, para trazer algum tipo de conforto, ou simplesmente porque todo mundo está dizendo que você tem. E existem móveis em casa que a gente tem só porque todo mundo está dizendo que você tem. Móvel envolve moda, envolve aquilo que são as percepções de época. Se você olhar os móveis da casa da sua avó, você vai perceber que eles geralmente correspondem a coisas que eram importantes em outras épocas. Hoje em dia nós até temos uma expressão extremamente complicada, que é a ideia da dona de casa. Por que se criou a expressão dona de casa? Porque uma vez que no passado a Revolução Industrial tirou os homens de casa, então não se trabalha mais no quintal de casa, não é o sapateiro que produz sapato no quintal e vende na porta de casa. Agora ele foi trabalhar numa indústria de sapato. Uma vez que os homens saíram de dentro de casa, as mulheres fizeram aquilo que é até da sua natureza, resolver o problema. Se tornaram as donas de casa. Veio, pois, o comércio e teve uma sacada genial. Falou assim: ao invés da gente fabricar móveis para homens, por que a gente não fabrica móveis para mulheres? E é por isso que hoje muda, por exemplo, os móveis que nós temos dentro de casa, de acordo com a época. Aquelas cristaleiras todas elaboradas, elas são muito legais na casa da sua avó. Mas quando a pessoa monta um apartamento novo hoje, ela acabou de casar, ela dificilmente vai ter um móvel daquele estilo. Porque aquilo lá atende uma necessidade de uma época. E muitos móveis na nossa casa, eles podem não ter mais utilidade com o passar dos anos. O que acaba acontecendo? Os móveis hoje são todos feitos para mulheres. O que é um móvel feito para um homem? Um móvel feito para um homem é um negócio que é bruto, pesado, fácil de limpar e que dura para sempre. Uma vez eu fui comprar um sofá com a minha mãe, e aí ela me levou para ajudar a escolher o sofá. Eu era solteiro na época, e aí eu sentava em todos os sofás para ver, né? Então eu escolhia pelo conforto, pelo preço e pela durabilidade. E minha mãe brigou comigo. Ela falou assim: para de querer escolher sofá que vai durar para sempre. Eu falei: mas mãe, você não quer comprar um negócio melhor? Ela falou: de jeito nenhum, eu quero comprar um ruim. Eu falei: mas por quê? Ela falou: porque daqui 2 anos eu quero trocar de sofá.
E se eu comprar um negócio que vai durar, um sofá de couro que vai durar 30 anos, eu vou ter que ficar olhando para esse sofá o resto da minha vida. Bom, irmãos, tudo isso daí, trazendo para a nossa realidade. Jesus não produzia móveis. Ele não está trabalhando com a nossa vida a partir de uma necessidade de conforto. O propósito de Cristo, quando Ele pensa na sua igreja, é produzir estruturas. E eu não estou falando, obviamente, do prédio, eu não estou falando da organização igreja. Eu estou falando daquilo que uma estrutura significa e de qual é o nosso papel dentro dessa estrutura. Então Jesus, provavelmente, foi ensinado no ofício do seu pai, José. E esse ofício era o ofício de carpinteiro. Ele fazia casa, ele fazia prédio, ele fazia o que fosse necessário para que as pessoas pudessem ser protegidas e não necessariamente levadas a um lugar onde o conforto é a coisa mais importante. Trazendo isso para a nossa realidade, nós vamos perceber que esses entendimentos equivocados a respeito do que é mais importante dentro de uma casa pode acabar sendo refletido na nossa relação com a espiritualidade, de modo que a gente quer ser aquilo que alcança algum tipo de conforto na relação com Deus, e não necessariamente uma estrutura que compreende a sua vocação de ser colocada por Deus onde está, para fornecer alguma coisa naquilo que é o conjunto do que Deus está construindo. E o texto aqui de 1 Pedro, no capítulo 2, fala sobre isso. Nós muitas vezes já repetimos essas expressões aqui, e às vezes nem todo mundo entendeu isso em toda a dimensão do que significa. As pessoas da nossa era batem no peito e muitas dizem não precisar mais participar da igreja organizada, porque elas reivindicam a ideia de serem igreja sozinho. Elas dizem assim: o Espírito Santo habita em mim, então eu sou o templo do Espírito Santo, logo, já que agora eu sou o templo do Espírito Santo, eu não preciso suportar pessoas com os seus problemas, com as suas crises, com as suas dificuldades, porque eu tenho uma relação com Deus na intimidade da minha casa. Se você parar para pensar, se ela se considera como igreja de Deus na individualidade, e o Espírito Santo está nela, ela então está trabalhando um conceito até muito idiota, de que na verdade o Espírito Santo é simplesmente um móvel que está sendo colocado dentro da estrutura que eu sou, para me trazer algum tipo de comodidade, algum tipo de conforto. Eu passo a buscar uma relação com Deus a partir daquilo que Deus pode fazer por mim, daquilo que Deus pode fazer para beneficiar a minha vida. E o texto aqui de Pedro bate muito forte contra esse tipo de entendimento. Ele diz que na construção de Deus, nós não somos o prédio inteiro sozinhos. Nós somos uma parte daquilo que Deus quer fazer, de modo que o propósito final não é com que eu seja beneficiado, mas o propósito final é com que eu me torne parte da estrutura de Deus, que vai fazer com que o Espírito habite e outras pessoas possam ser abençoadas. É uma grande diferença. A comparação de Pedro, a gente vai ler aqui, não é de um cristão com um prédio inteiro. A comparação de Pedro é de um cristão com uma pedra. E por que fala de pedra aqui e não fala de tijolo? Até por conta do padrão de construção da época. Nós estamos falando aqui de 2000 anos atrás. Quando a gente vai levantar uma parede, a gente estava falando de levantar parede agora há pouco, né? E com muita dificuldade nós levantamos as paredes assim, né? É muito fácil levantar uma parede hoje, mesmo que ela fique torta, ela não vai cair provavelmente, né? Porque nós trabalhamos com tijolos. E qual que é a ideia do tijolo? Como o negócio é tudo feito na mesma forma, todo tijolo tem a mesma medida. Então você vem trabalhando o tijolo e vai ficar um vão ali de meio tijolo no final, você corta o tijolo no meio, ele vai encaixar ali. Depois você começa de novo o tijolo inteiro na próxima fileira, o que você comeu da metade aqui vai faltar do outro lado, você pega a outra metade e encaixa lá. É um trabalho absolutamente simples de ser feito. As construções no tempo de Cristo eram feitas com pedras. Então vocês imaginam a dor de cabeça que era levantar uma parede usando pedra.
Porque não tem padronização. Você vai lá e procura uma pedra e coloca ela no lugar. Depois você vem colocando as outras e vai ficar alguns vãos por conta da irregularidade das pedras, onde você vai ter que pegar umas e vai ter que trabalhar essas pedras para que elas possam se encaixar. Tudo isso para quê? Para levantar uma parede sólida. Qual pedra é mais importante numa construção desse tipo? Se você parar para pensar, todas as pedras são importantes, porque se você tirar uma pedra do meio, pode ser que toda a parede caia, porque o peso não está uniformemente distribuído. Cada pedra cumpre o seu papel naquilo que é a construção daquela parede. E assim a parede, ela não está lá como algo que não dependa de cada pedra que foi colocada, mas há uma harmonia entre tudo aquilo que foi edificado, e de certo modo, cada pedra precisa se permitir ser lapidada para que ela possa cumprir plenamente o seu papel naquela construção. A comparação de Pedro aqui é de que nós fomos chamados por Deus para sermos pedras. E é legal não falar em tijolo, porque já existia tijolo, viu, irmãos? Lá no Egito, quando você lê lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo e no livro de Gênesis, você vai descobrir que a grande crise do povo que era escravo é que eles eram obrigados a produzir tijolos para os egípcios. Eles eram escravizados para fazer isso. Então já tinha tijolo, mas ainda assim havia uma cultura de se construir com pedras. O que eu queria dizer para vocês é que Deus, na construção da sua igreja, só trabalha com pedra. E Ele faz isso por uma razão muito simples. Primeiro, porque Ele é pedra. Em toda a Escritura nós vamos ver referências que falam que Jesus é a pedra principal da edificação de Deus. Ou seja, Ele é a pedra que lança o fundamento de tudo aquilo que vai ser construído. Se não estiver fundamentado nele, cai tudo. Não tem referência, não vai ser alinhado com aquilo que é o desejo de Deus. E outra questão é que Deus nos fez todos diferentes, nas nossas percepções, nos nossos sentimentos, nas nossas visões de mundo, e não tem absolutamente nada de errado nisso. Cada um de nós é um universo inteiro criado por Deus, com as nossas sensibilidades e as nossas até necessidades. Não tem nada de errado com isso. Só que uma pedra que não cumpre a sua função de compor aquilo que é a edificação de Deus, pensando no todo, ela não serve para nada. Ela é uma pedra inútil, ela é uma pedra que vai ser descartada daquilo que é a edificação de Deus. Então a avaliação é a respeito disso, de como nós devemos olhar para nós mesmos e tentar discernir agora se nós somos parte da construção de Deus ou se nós queremos ser uma pedra independente. Alguns talvez podem pensar a respeito de si mesmo, até de forma inconsciente, que nós somos a pedra mais valiosa aí das coisas de Deus, Não, mas eu sou um diamante. Pois saiba que mesmo um diamante, para ele valer alguma coisa, ele precisa ser lapidado. E sabe como é que lapida um diamante? Sabe como é que lapida qualquer coisa? Para você gastar uma pedra, você precisa de outra pedra igual. Aí você esfrega uma na outra e as duas gastam. Ou igual ou mais dura, obviamente. Só que pedra que você conhece que é mais dura que um diamante para esfregar num diamante? E da mesma forma, Deus trabalha na nossa existência. Você pode até achar que você é a pedra mais valiosa desse planeta. Mas para que você tenha algum valor naquilo que Deus está construindo, primeiro, o foco não é você, porque a pedra principal é Jesus. Segundo, você precisa estar conectado naquilo que é a edificação de Deus. Porque Deus não está abrindo uma joalheria, Deus está construindo uma igreja. Ele está construindo um prédio, e nós não estamos falando do prédio físico, nós estamos falando dessa edificação espiritual da qual nós fazemos parte. E terceiro, todos nós precisaremos ser lapidados. Por isso a comunhão é tão importante, por isso que a gente fala tanto sobre pequenos grupos e tantas outras coisas. Porque são as oportunidades onde nós nos colocamos à disposição de lapidarmos o outro e sermos lapidados. É impossível viver o Evangelho e se esforçar para ter comunhão sem você afetar a vida do outro e ser afetado por isso. No final, as pedras vão encaixando certinho. E quando você olha o resultado, você fala assim: rapaz, o cara que fez essa parede aqui, ele sabia o que ele estava fazendo.
É isso mesmo. Deus está construindo. E Ele está construindo uma casa. Ele não está construindo outra coisa, Ele não está construindo um móvel, Ele não está preocupado com o conforto. Ele está preocupado com aquilo que é o plano original do nosso Pai. Uma morada para o seu Espírito. Um lugar onde Deus vai habitar para todo sempre. Abra lá então, meu irmão, 1 Pedro capítulo 2. Vamos começar a ler o texto aqui e ver como que a Escritura traz isso para nós. Diz assim no verso 1: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é bom. Então olha que coisa legal isso daqui. Pedro começa aqui a instruir aquele que quer fazer parte dessa edificação de Deus com coisas extremamente simples. Ele diz para a gente deixar a malícia. O que é a malícia? É a gente pensar com o nosso coração coisas que estão mais comprometidas com o nosso desejo do que propriamente com a realidade ou com a vontade de Deus. Não pense em malícia apenas na conotação sexual. Pense em toda a dimensão do que isso representa. Ele fala para a gente deixar o engano. Então alguma coisa que parece verdade, que parece racional, e o mundo está cheio disso, que parece ser justo, mas que não tem fundamentação no que a palavra de Deus diz, nem sempre isso é algo bom. Nem sempre isso é algo pelo qual vale a pena a gente viver e a gente morrer. Fala para a gente deixar os fingimentos, as invejas e principalmente as reclamações, as murmurações. Na vida comunitária, esses são os grandes desafios. A gente está sempre reclamando uns dos outros. Na vida da família a gente já faz isso. A gente falando de família aqui agora há pouco, né? Aí começa um irmão dando testemunho das tretas da família, e você fica assim, você está falando da sua ou está falando da minha? Porque é tudo igual, né, irmãos? Muda só o CEP. É tudo igualzinho. Mas qual é a nossa postura diante da família? Nós somos aqueles que só reclamam, ou nós somos aqueles que são instrumento de graça de Deus? E outra, vamos pensar na família da fé agora. A gente só reclama, ou a gente é instrumento de graça para a vida um do outro? Porque se o propósito é a edificação de Deus, eu preciso entender que Deus não está preocupado com o conforto das partes. Muitas vezes a gente vai ter que ser lapidado além daquilo que a gente deseja, para que a outra parte possa encontrar um ponto de contato nessa construção. E ele possa permanecer firme naquilo que Deus está querendo fazer. E é zoado, porque quando a gente pensa em mudar alguma coisa, a gente sempre quer mudar o outro. A gente fala assim, esse outro não é bom o suficiente, então eu vou orar para Deus mudar a vida dele, para que ele agora, sendo uma pessoa mais parecida com aquilo que não me incomoda, a gente possa andar junto. Meus irmãos, a gente não tem o poder de mudar as outras pessoas. A gente só tem o poder de mudar nós mesmos. Então, já que a gente está dizendo aqui que entendeu alguma coisa, já que a gente está dizendo, como diz no verso 3 aqui, né, que nós provamos da bondade do Senhor, e o texto ainda está desafiando, está dizendo assim, se é que já experimentaram mesmo. Então, já que nós estamos dizendo isso a nosso respeito, precisamos assumir essa vocação, de nos colocarmos como aqueles que estão dizendo assim, Senhor, molda a minha vida, lapida a minha estrutura, para que eu possa ser esse suporte àquilo que o Senhor está edificando. No verso 4, fala aqui agora sobre Jesus e depois sobre nós. Diz assim, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus, como pedra fundamental, foi rejeitada. Os homens, naquilo que eles queriam construir, eles não encontraram valor naquilo que Jesus era. Só que o próprio versículo aponta que para Deus, ele é a pedra principal, ele é a pedra preciosa, é a pedra mais valiosa, sobre a qual todo o universo está edificado. Aí diz aqui, no verso 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, irmãos, nós agora estamos sendo chamados de pedras vivas. Portanto, o Espírito Santo não habita em mim. Isso é um equívoco de percepção. O Espírito Santo habita em nós. Quando eu, pedra viva, estou devidamente conectado com você que também é pedra viva, nós começamos a compor aquilo que Deus está fazendo. E nesta composição nós nos tornamos a edificação de Deus para esse mundo. Aí o Espírito habita em nós. E é curiosa a natureza dessa construção. Quando você puxa, por exemplo, a ideia da igreja mística de Cristo, a igreja que transcende o lado da organização, você descobre que essa construção de Deus ela é muito maior do que você estava enxergando. Então, por exemplo, eu viajo bastante para ministrar em outros lugares, e é muito legal como às vezes você atravessa o país, chega numa igreja que você nunca ouviu falar, e na hora que você senta com algumas pessoas lá, você encontra dentre as pessoas irmãos, gente que você nunca viu na vida, que você nunca conversou na vida, mas 2 minutos conversando com o cara, você não tem dúvida nenhuma de que ele é parte da edificação de Deus, de que ele é parte daquilo do qual nós também somos parte, de que ele é parte do que Deus está fazendo nesse mundo. E aí você já chama o cara de irmão não por respeito, você chama de fato por consideração, porque você diz assim, cara, parece que eu te conheço de infância. E por que isso é possível? Porque há a consciência de que nós somos uma pedra viva, parte dessa edificação. Então nós precisamos olhar para a nossa vida agora e parar para pensar se nós temos essa consciência de sermos essa pedra viva. Por que a pedra é viva? Porque ela, como organismo vivo, ela tem consciência, ela tem sensibilidade, ela sente. Ela não é uma coisa inerte, ela não é algo que vai ser de maneira passiva, moldada, lapidada para ser colocada dentro de um prédio. Seria extremamente conveniente essa questão. Mas nós somos uma pedra viva, uma pedra que sente, uma pedra que em dores se permite ser lapidada. E este é o propósito de Deus, da mesma forma que Jesus também é uma pedra viva. E ele é a pedra principal. Agora o que acontece aqui? Onde que o negócio vai ficando mais caro? Diz que nós, edificados como casa espiritual, e parte agora desse sacerdócio santo, ainda no verso 5, fomos levantados para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E aqui está o pulo do gato, meus irmãos. Para que Deus está construindo alguma coisa? Senão para que Deus seja glorificado através da nossa maneira de viver. E que sacrifício espiritual é esse daqui? Que sacrifício que Deus está exigindo de nós? Na lei, em todo o Antigo Testamento, a gente vê Deus como que falando a meninos, a pessoas que ainda não têm maturidade acerca daquilo que é a plenitude da vontade de Deus. Então Deus traduz através de ações práticas aquilo que são princípios. E por isso lá no templo o pessoal ia lá e sacrificava animais e um tanto de outras coisas, como uma tentativa de agradar a Deus ou de aplacar a fúria de Deus para com os seus pecados. Nós agora fomos chamados para outro tipo de compromisso, porque não existe um templo, um lugar onde a gente vai lá e oferece um sacrifício que aplaca a vontade de Deus, a ira de Deus, a fúria de Deus. Muito pelo contrário. Se antes havia um templo, agora este templo é construído com as pedras das quais nós somos parte. Ou seja, o lugar do sacrifício já não é um lugar externo. O lugar do sacrifício, o templo de Deus, é essa construção da qual nós somos parte. E se nós somos parte dessa construção, então o sacrifício tem que acontecer dentro de nós e não externamente. Logo, o que Deus está desejando não é sobre o que eu faço necessariamente para agradá-lo, mas é sobre como eu agora me permito ser usado por Deus a partir daquilo que eu sou, a partir daquilo agora que eu me torno quando sou uma pedra viva na edificação do que Deus está fazendo. E tem uma grande diferença, viu, gente? Porque tem muita gente que por propósitos religiosos está fazendo coisas para tentar agradar a Deus. Nós não podemos fazer nada
que vai fazer com que Deus olhe para nós e vai dizer assim: agora o Ari mandou bem para caramba, agora ele me pegou de surpresa, ele fez um negócio que eu não esperava dele. Gente, primeiro que Deus não espera nada da gente, porque se ele esperasse, ele se frustraria, e Deus não se frustra. Então Deus não tem expectativa a nosso respeito, ele tem esperança. E a esperança, ela difere da expectativa por duas razões. Primeiro, porque a expectativa é passiva. Você fica esperando que o outro seja alguma coisa, mas você só fica esperando. A esperança é diferente. A esperança é o esperar sem prazo. E outra coisa é que a esperança, ela é ativa. Eu não apenas quero que cada um dos meus irmãos alcance a maturidade, mas eu faço o sacrifício necessário, como parte da edificação de Deus, na minha própria vida, para que o outro seja aquilo que Deus deseja. Então essa é a diferença. Essa é a diferença daquilo que Deus agora está fazendo, daquilo que Deus fez no passado. Nós não fomos chamados para fazermos coisas sacrificiais de modo a agradarmos a Deus. Nós estamos sendo chamados para, pela transformação da nossa consciência, nos comprometermos com esta edificação de Deus, com esse prédio que Deus está construindo, que é o seu reino, não é esse prédio aqui, pelo amor de Deus, que é o seu reino. E aí cada pedra vai ter que discernir onde que vai ser necessário se sacrificar, se permitir voluntariamente ser lapidado, para que possa suportar, apoiar aquilo que é necessário na vida do outro. Cada pedra assume a responsabilidade pela parede inteira. E desse modo a gente se encaixa em total harmonia naquilo que é a construção de Deus. A nossa vida ganha significado, a nossa vida ganha propósito, e as outras pedras encontram um ponto de contato. Quem são as outras pedras? As outras pessoas, aqueles que Deus vem chamando para ser parte dessa edificação espiritual também. Então nós não estamos aqui para, como tijolos, usar a nossa referência de medida para a vida alheia, porque isso não ia funcionar. Um tijolo, quando se compara com pedras, ele começa a achar que ele é bom demais, porque todos os lados dele são proporcionais, né? Um tijolo geralmente é retangular, então os lados são sempre paralelos, é facinho de construir. E aí quando ele se compara com a pedra, onde cada uma tem uma forma diferente, ele começa a achar que ele é bom demais. E na nossa espiritualidade, quando pensamos apenas em agradar a Deus e não assumir essa responsabilidade pela edificação de Deus, nós estamos fazendo esse tipo de comparação. Mas agora não. Nós, como pedra, estamos pensando nas irregularidades que há na nossa estrutura, na nossa composição, não sobre como agora eu vou me tornar um tijolo, mas sobre como agora eu me permito moldar por Deus, para que eu possa assumir o compromisso de ser um ponto de contato para com a outra pedra, que possui a outra deformidade. Então o nosso problema não é ser diferente, o nosso problema não são as nossas lutas pessoais, as nossas dificuldades. O nosso problema é apenas a disposição que deve haver no nosso coração, e muitas vezes não há, de se permitir ser moldado para ser parte dessa edificação. Porque se nós não estivermos conectados a essa edificação que Deus está fazendo, nós não temos parte com Deus. Nós seremos aqueles que professam o nome de Deus, que fazem coisas em nome de Deus, mas que no último dia serão infelizmente deixados de lado, e ainda vamos ter que ouvir aquela notícia mais triste de Jesus. Jesus vai dizer assim: eu não conheço vocês. Vocês praticam a iniquidade, vocês fazem coisas em meu nome, mas vocês não são parte daquilo que eu estou construindo. Então, irmãos, que a gente se permita ser usado por Deus, não a partir daquilo que fazemos, mas a partir daquilo que Deus agora deseja que nós sejamos. Que nós permitamos que Deus mude a nossa existência a partir das necessidades dEle, e não das nossas próprias necessidades. Deus está construindo uma casa, Deus não está construindo um móvel. Então não interessa se você é o mais bonito de Jesus ou o mais feio. Numa parede, todas as pedras são importantes. Todas elas vão ter o seu lugar. Agora, uma pedra que não se permite ser moldado, uma pedra que não quer se permitir ser lapidado, essa pedra tem que ser descartada. Não tem jeito. Ela não tem parte com aquilo que Deus está querendo construir, e obviamente ela vai se tornar uma pedra que a mais atrapalha do que ajuda. Jesus não foi tratado aqui, como o texto diz,
como uma pedra de tropeço, uma pedra que foi rejeitada por conta da sua falta de forma ou pela sua falta de utilidade. A razão pela qual Cristo foi rejeitado é porque as pessoas não querem fazer parte daquilo que é a edificação de Deus. Estava confortável demais viver numa relação onde já tinha um templo, uma relação onde já tinha um lugar para sacrificar, e esse lugar era externo. Agora, quando esse lugar se torna a minha própria vida, começa a ficar caro demais mesmo. E esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Que a gente possa orar, e que a gente possa agora, olhando para a nossa própria vida, avaliar quais são os lugares da nossa existência que a gente ainda tem reservas para com que Deus quer lapidar. Porque eu vou te dizer um negócio, Deus vai lapidar muita coisa na nossa vida. Muita coisa. Muita. As nossas certezas, as nossas convicções, os nossos posicionamentos de vida, os nossos valores. Gente, como o ser humano tem certeza a respeito das coisas. E a única coisa que a gente deveria ter certeza é a respeito daquilo que Deus está dizendo na sua palavra. O restante a gente deveria suspeitar. Sabe, suspeitar. O que é o suspeitar? É falar assim, olha, eu acho que é isso, mas eu estou pronto para estar errado. Hoje em dia não se valoriza mais uma pessoa que muda de ideia. E se você está querendo andar com Jesus e não está disposto a mudar de ideia, você vai bater cabeça demais. E se você verdadeiramente é uma pedra daquilo que Deus está construindo, e você está resistindo a mudar de ideia acerca de algumas coisas, saiba que Deus vai vir com algo mais duro e vai bater em você até que você tome a forma que seja necessário. Então, quer uma dica boa? Facilita. Desconfie daquilo tudo que você tem certeza e se permita ser mudado por Deus. Saiba fazer uma separação muito grande entre aquilo que é a sua opinião e aquilo que é a palavra de Deus. Porque quando a gente reparte uns com os outros palavra de Deus, isso é ser compromissado com o que Deus está fazendo. Mas quando a gente milita e reparte uns com os outros aquilo que é a nossa opinião, nós podemos estar provocando algo que vai atrapalhar a caminhada do meu irmão em ser parte dessa construção de Deus. Então, que a gente possa vigiar o nosso coração, que a gente possa tomar cuidado com esse tipo de postura e que nós possamos estar comprometidos com aquilo que Deus está fazendo. Irmãos, todas as figuras do Novo Testamento vão apontar para construções coletivas em favor de uma única obra. É um corpo que possui muitas partes, é um prédio que possui muitos tijolos, mas o propósito é sempre um só: a unidade e agradar aquele que é o empreendedor dessa construção, Deus. Então, eu discordo da Bíblia. Eu também discordo, mas ainda assim eu acato e me submeto porque ela está certa e eu estou errado, mesmo naquilo que eu discordo. Então a nossa opinião já não interessa. O que interessa é aquilo que Deus está falando a nosso respeito. Que a gente possa nessa manhã colocar nossa vida diante de Deus e abrir as gavetas. Falar assim: Senhor, aquelas coisas que eu não permiti que o Senhor mudasse, acerca das minhas convicções, acerca do que é valioso para mim, que o Seu Espírito esteja trazendo luz sobre isso. Para que a gente não tenha reservas e para que Deus possa nos fazer não apenas uma pedra que encaixa na construção, mas uma pedra que seja realmente valiosa. Uma pedra que suporte todo o restante da construção, de modo que Deus seja glorificado na nossa maneira de existir. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos colocando na Sua presença, oramos mais uma vez, pedindo que o Senhor sonde o nosso coração, que o Seu Espírito inunde a nossa vida e possa estar revelando a cada um de nós quais são as nossas gavetas, quais são as regiões da nossa existência em que nós fazemos questão de guardar apenas para nós mesmos. Senhor, nós queremos ser parte da edificação do Senhor neste mundo, da Tua igreja viva, não a igreja do prédio, não a igreja da construção de tijolos, mas a igreja do Senhor, Pai, que transcende esse prédio, transcende as denominações e que cumpre um propósito de revelar tudo aquilo que o Senhor deseja que seja revelado à humanidade. Que o Senhor sonde o nosso coração, tire as nossas reservas e que o Senhor esteja livre para nos moldar naquilo que for necessário. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa-nos pela maneira pela qual
nós eventualmente possamos estar negando aquilo que é a obra do Senhor na nossa vida, por conta de nossas convicções. Todos nós, Senhor Deus, às vezes temos certezas demais, e nem sempre essas certezas são alinhadas com aquilo que é o seu desejo. Mas que haja em nós o mesmo sentimento que houve no seu Filho Jesus, que se deixou sofrer o que era necessário, para que a edificação do Senhor se tornasse uma realidade. E é exatamente por isso que o seu Filho Jesus se tornou a pedra principal, e é exatamente por isso que Ele agora é não apenas aquele que nos salva, mas é o nosso Senhor. É o exemplo de como nós devemos viver. Transforma a nossa existência, Pai, e nos faça comprometidos com aquilo que o Senhor está fazendo nos nossos dias, através da sua igreja. Que a graça do Senhor, que o amor do Senhor, o perdão, a misericórdia, o suporte do Senhor, todas essas coisas possam ser vistas através da nossa maneira de viver, da nossa maneira de nos colocarmos na construção do Senhor da tua igreja. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.